Fato só Deus para julgar e saber a distinção entre confessar o pecado e ser exposto, né? Foi permissivo, né? Então pronto. Então assim, e por ser permissivo, ele está condenado ao inferno? Não. Se ele confessou e deixou, ele alcança misericórdia. Agora, o problema do ato em si do adultério não é dele, é de qualquer um que adulterar. Fala família, que não perde um bom papo polêmico e reflexivo, né? Hoje temos uma história que está mexendo com a internet. Tá levantando muitos debates fervorosos o pastor Tiago. Um nome conhecido no meio religioso virou um centro das atenções após uma série de revelações que deixou muita gente dividida. Será que é justo você apontar os erros alheios sem antes olhar para os nossos próprios? E mais, até que ponto assim a jactância, aquele excesso de confiança pode nos derrubar? Essa história, ela não é só sobre ele, é sobre todos nós. Mas antes da gente entrar no vídeo, se tu não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like para poder crescer o canal e me ajudar. Aqui vocês sabem que eu falo de tudo e somos imparcial. Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver o vídeo das opiniões dos pastores. Fato só Deus para julgar e saber a distinção entre confessar o pecado e ser exposto, né? Mas é uma situação extremamente reflexiva, não sobre ele, mas sobre nós mesmos, né? Que a gente possa aprender a se perceber, refletir e colocar a casa em ordem, porque as nossas tentações são semelhantes às dele ou piores, né? Então é uma questão de vigilância constante. E o mais confuso dessa situação é que não é recente, há uma timeline, né? Então a pessoa confronta a igreja estando em pecado, confronta pastores estando em pecado. Não quero difamar o irmão. Eu preciso falar sobre ele, o irmão o Tiago Alicerce. Ele teve no meu podcast. Então, não vou difamar ele não. Longe de me fazer tal coisa. Eu não vou difamá-lo por vários motivos e primeiro porque é muito covarde a pessoa cair ou se tripudiar sobre a queda de alguém. Isso é covardia, no reino é covardia. Agora, a queda dele também se deu pela jactância dele. Ele é jactancioso como Pedro era. Todo mundo vai cair. Eu não. Esses caras tudo caem. Eu não caio. Isso chama-se jactância. Agora, ele pecou. Errou, confessou, tá certo. Vai pagar o preço dele, que é problema dele. Foi acidental ou foi permissivo? Pela história, pelo que eu vi, foi permissivo, né? Então pronto. Então assim, e por ser permissivo, ele está condenado ao inferno? Não. Se ele confessou e deixou, ele alcança misericórdia. Agora, o problema do ato em si do adultério não é dele, é de qualquer um que adulterar. Casado, né? Só casados que adulteram. O problema do ato do adultério, do pecado do adultério, é o seguinte: é as consequências que você traz sobre a sua vida. Você leva mácula para o seu leito. Você quebra aliança. Você traz maldição para sua casa. E você sofre o tempo do apedrejamento. Ah, nossa! Aí a galerinha mais... a galerinha dos direitos espirituais... Tem os direitos humanos e os direitos espirituais. Os direitos espirituais falam assim: não julgueis para que não sejais julgados. Só que a Bíblia diz que você pode julgar. Nós não podemos condenar. Julgar pode, condenar não. Então, o que acontece? Tem um monte de gente malhando ele. Isso chama-se tempo do apedrejamento. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa. Que o camarada que apedrejou Davi, por nome de Simei, depois morreu. Então assim, se você quer apedrejar, fica à vontade para apedrejar. Só que depois você pode morrer. O cara que arrebentou Davi contava no livro assim: filho Salomão, lembra de Simei? Sim, papai. Esse homem perturbou seu pai. Quando você assumiu o trono, mata ele. O cara foi lá e matou ele. Agora, a pior tragédia de um adultério, além de todas essas outras coisas que nós já falamos, é que a Bíblia diz que aquele que adultera, a vergonha nunca mais sairá sobre a vida dele. Ter uma vergonha sobre a vida não quer dizer que Deus não perdoou. Está perdoado. Mas a marca fica lá. O opróbrio, a vergonha fica lá. Então assim, eu acho que hoje a gente precisa ser mais solidário. Atender a irmã também lá, que eu também não sei quem é. Eu vi uma entrevista dela. Porque agora até é legal, né, cara?
Esse eu acho que é interessante, assim, que eu acho bacana, que a pessoa adultera hoje, depois da entrevista, estamos ali, adulteramos, e não beijou minha boca, mas adulteramos, e foi maravilhoso, aí eu gostava, eu achava, cara, legal, cara, você não deu um pingo de arrependimento na cara da fulana, velho, na cara, porque o cara vai dar entrevista, a outra que fez aquele auê no Rio de Janeiro, né, vou falar pro seu, eu fiquei com vergonha de ser preto esse dia, velho. É mesmo? Fez um auê no Rio de Janeiro. Quero falar que não sei quem, irmã tá saindo com meu marido. E depois tava cobrando 70 pau pra dar entrevista. Cara, que reino é esse? Que gente é essa? Que esposa de pastor doente é essa? Vai cuidar de quem uma mulher dessa? Mas ela disse que ela tava desviada. O pastor, né? Pior ainda. Está desviado, fazer o quê na igreja? Expor fazer o marido. auê, expor as pessoas. Cara, assim, é o que tem hoje, cara. Essa raça que tem, essa corja que tem. De gente que gosta de expor os outros, gosta de difamar e tal. Cara, quando Davi, eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar de novo. Quando Saul morreu, Davi disse assim, ó, não noticie isso na terra dos filisteus. Não anuncie em Gate que os montes de Gilboa não chova, porque caiu um valente. Eu não quero saber quanto tempo que o Thiago, que o Barnabé, com o alicerce, com o piso, com o concreto, sei lá quem é. Quanto tempo o cara ficou no pecado. O que interessa, cara, é que a igreja não pode, a igreja não pode sair por aí matando, metralhando quem já tá morto, cara. Então tu acredita que a gente não pode expor as pessoas que pecaram? Não, eu não tô dizendo que não pode expor. O pecado já expõe. Deus não expôs Adão e Eva, o pecado os expôs. O pecado já te expõe ao ridículo. O pecado já te expõe às coisas que você falou, bateu no peito, afirmou, veio no podcast, disse, muito pastor pegando irmãzinha. Ele sabia porque ele fazia parte do esquema, então, que ele também pega. O caso dele é que ele expôs muita gente. Eu andei vendo, esse cara foi um perseguidor contumaz do apóstolo Rina. Você tá entendendo? A minha mãe dizia assim, meu filho, o mal por si mesmo se destrói. Ninguém precisa destruir esse cara. Mas você acredita que o erro dele anula as verdades que ele falou, que ele pregou? Nunca. Porque se o erro dele anular as verdades que ele falou, vamos rasgar o salmo, né? Que Davi é adúltero, Salomão idólatra, Moisés assassino, psicopata, mata e enterra na areia, abandonou a mulher com os filhos. Aí o senhor falou, Moisés, é sua mulher, né, filho? Pega esse BO aí que é seu, os filhos também é seu. Não anula as verdades. Porque verdade sempre é verdade. O que Paulo disse em 1 Coríntios 13:13? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é verdade. Independente da verdade ser dita por alguém que não vive a verdade, que falava a verdade e vira uma vida de mentira, não deixa de ser verdade. Senão a gente tem que anular um monte de coisa do monte de gente que falou na Bíblia que não... A vida não coadunou com as verdades que falou. Davi, o cara lá, pai, adulterou. E a gente prega até e sobre ainda o salmo arquitetou dele. a morte do marido, Então, da mulher, né? Então assim, não anula, mas tem uma lição pra mim. Tem uma lição pra você. Não seja jactancioso. Não diga que todo mundo vai cair se você já tá caído. Não diga que todo mundo é ruim se você é péssimo. Então fica a lição, né? A jactância não funciona. O senhor falou aí que é até bíblico, né? Que quem adultera, o opróbrio jamais sairá da sua casa. Isso fala de uma espécie de maldição geracional? Tu acredita nisso? Não, nada de maldição, essas coisas hereditárias, não. O que eu acredito é que é uma vergonha que fica lacrada, marcada no coração da pessoa que adultera. O cara fica conhecido pelo adultério que cometeu. É uma vergonha. Você prega tudo sobre Davi, mas você não esquece que ele matou um cara e tomou a mulher dele. Existiam uns irmãos tentando passar um pano para Davi. Ele falou, mas pela lei Davi podia se deitar com Batseba. Porque quando alguém ia pra guerra, a mulher do cara era... Não, o cara só tinha uma ovelha, né? Davi tinha quantas ovelhas queria. Né? Então Davi, tem gente que tem zóio de tandera, né? Ele tem e quer o que você tem também. É isso aí, né? Vamos aos detalhes. Pastor Thiago, que já foi uma voz de destaque em muitos debates religiosos, acabou sendo alvo de duras críticas, como vocês estão vendo, né? Por causa das suas revelações da sua vida pessoal. Mas será que essas críticas são justas? Ou estamos presenciando um exemplo clássico do famoso apedrejar o já caído? A gente tem que pensar em tudo. E você, o que acha disso? Tudo é possível que alguém
que falava com tantas autoridades como ele sobre os outros, agora enfrente esse momento difícil? Será que os erros deles invalidam as mensagens que ele já pregou no passado? Essa história, eu acho que ela traz lições profundas sobre a vigilância pessoal e a importância da gente refletir antes da gente apontar o nosso dedo. E como o pastor Carlos Eduardo aí disse no vídeo, né, no podcast, é covardia tripudiar sobre a queda de alguém. Mas ao mesmo tempo, ele também faz alerta sobre aquela jactância, né? É perigoso a gente levar à ruína. Será que o excesso de autoconfiança foi maior do que as palavras deles? E tem mais, né? Tem gente que diz que a Bíblia existe e ensina o perdão. Mas 18 anos em pecado, pegando a palavra. Quero saber o que vocês acham disso, tá? O que vocês acham dessa história? Será que é uma questão de aprender com o erro ou estamos indo longe demais ao julgar? Deixa sua opinião aí nos comentários. Porque aqui no meu canal, seja sobre qualquer assunto que eu trago, a sua voz é muito importante. E não se esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo. Eu acho que você gostou, deixa aquele like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Aqui o canal não é evangélico, tá? E a gente vai atualizando aí sobre esse assunto ou qualquer outro que aparecer na mídia. Tamo junto.